Descubra a incrível transformação de uma avó. Sofrimento, vingança e força renovada expostos. A dor estava tão intensa que parecia quase palpável. Dona Maria, com seus 65 anos de vida e sabedoria, sentou-se na antiga cadeira de balanço, enquanto o eco da risada de seu filho, recente vítima de um acidente brutal, ainda ressoava em sua cabeça. O silêncio na casa agora era ensurdecedor, como se as paredes também chorassem pela perda. Entre os restos de tecidos e linhas que antes representavam seus sonhos e criações, agora só havia tristeza. Mas, naquele momento sombrio, algo começou a germinar dentro dela. A ideia de permitir que o sofrimento a consumisse não era uma possibilidade. Dona Maria decidiu que a sua dor poderia ser transformada em força. Com lágrimas nos olhos, ela olhou para as fotos da família e prometeu a si mesma que não deixaria aqueles sorrisos se apagarem. O coração, embora pesado, começou a pulsar com uma nova esperança. As semanas seguintes foram desafiadoras. O clima na casa esquentou entre seus outros filhos, cujas reações variavam entre a raiva e a desistência. Cada desavença era um lembrete da fragilidade dos laços familiares. Velhos ressentimentos ressurgiram como fantasmas do passado, com acusações cortantes que feriam mais do que qualquer faca. Dona Maria tentava ser a mediadora, mas as palavras escapavam de suas mãos como tecido por entre os dedos. Era um jogo desesperado entre amor e desgaste, um embate doloroso de emoções. E então veio a ideia. Ela lembrava-se de sua máquina de costura, ainda guardada na sala, como uma relíquia de um passado vibrante. Dona Maria decidiu abrir seu próprio negócio de confecção, acreditando que poderia, com costura e amor, reatar os laços da família. Porém, o caminho estava cheio de pedras. A desconfiança dos vizinhos a deixava triste, e alguns a menosprezavam, achando que uma avó não poderia empreender. Mas quem, se não ela, sabia da força que carregava? A determinação fervia dentro dela, como se cada ponto da linha costurasse não apenas tecidos, mas também novas esperanças. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, e assim, com a força das outras mulheres do bairro, Dona Maria começou a formar uma bela rede de solidariedade. Elas se uniam para cortar, costurar e criar. Juntas, compartilhavam histórias de superação, risadas e lágrimas, reconstruindo não só roupas, mas também a autoconfiança que parecia perdida. A comunidade começou a se mover, e o bairro, uma vez tão dividido, começou a reviver a união e o empoderamento feminino. Naquele dia decisivo do evento local, Dona Maria estava prestes a mostrar suas criações e contar sua história. Enfrentou aqueles que a subestimaram, com o coração pulsando de nervosismo e antecipação. Era a oportunidade de revelar que mesmo as cicatrizes mais profundas poderiam ser curadas com amor e resiliência. Mas, no fundo do seu peito, uma última pergunta ardia. Seria o momento certo para permitir que sua família se unisse novamente, ou o peso da dor a impediria? E a tensão crescente na sala indicava que aquele seria um divisor de águas. O que Dona Maria escolherá? O dia do evento finalmente chegou, e a atmosfera estava carregada de expectativa. O sol brilhava, iluminando cada canto da praça onde a feira seria realizada. Dona Maria, com o coração pulsando e a mão trêmula, ajustava uma peça de roupa em sua barraca. As cores vibrantes dos tecidos que ela havia cuidadosamente escolhido pareciam gritar por atenção, mas quem a olhava não via apenas as roupas. Via uma mulher determinada, pronta para ressurgir das cinzas. As pessoas começaram a se aglomerar, criando um burburinho animado. Amigas e vizinhas que a apoiavam se aproximavam, sussurrando palavras de encorajamento e admiração. Entre elas, Dona Rita, uma amiga de longa data, aproximou-se e segurou a mão de Dona Maria, olhando-a nos olhos. Você está mais linda que suas roupas, Maria. Isso é só o começo, você vai brilhar. Essa simples frase encheu Dona Maria de esperança. Ela estava certa, estava finalmente fazendo algo que a fazia acreditar em si mesma. No entanto, a voz da dúvida não se calava. Sentiu a falta de seu filho com um peso ainda maior naquele dia. Um pensamento chocante a atravessou. O que ele diria se estivesse aqui? As lembranças dolorosas quase a derrubaram, mas ela respirou fundo, lembrando-se da promessa.
Ele sempre acreditou na força dela, e agora, mais do que nunca, sua força precisava brilhar. As primeiras clientes começaram a aparecer. Cada sorriso, cada olhada admirada para as criações de Dona Maria fazia sentir-se mais viva. O carinho e a empatia que recebia a moviam. Quando uma jovem mãe, visivelmente emocionada, pediu para experimentar um vestido que sua avó costumava usar, Dona Maria sentiu uma conexão instantânea. As histórias se entrelaçavam, e ela sabia que estava ali para mais do que simplesmente vender, estava ali para restabelecer laços, reviver memórias e criar novas histórias. A música suave tocava no fundo, e o cheiro de comidas típicas preenchia o ar, mas o que mais se destacou foi uma nova energia. As mulheres do bairro que antes se mantinham à distância se aproximavam, encorajadas por aquelas cores e pela força que emanava de sua barraca. Era uma demonstração palpável de que as cicatrizes poderiam ser usadas como marcas de empoderamento, não de sofrimento. Quando o momento culminante do dia chegou, Dona Maria subiu em um pequeno palco improvisado para falar. As vozes se calaram e cada olhar estava fixo nela. Ela começou contando a história do seu filho, do acidente e do que isso ensinara sobre a fragilidade da vida e a necessidade de aproveitar cada dia. Sem saber como, se transformou em um grito por união, sobre como cada um tem sua dor, mas juntos, podem se curar. As lágrimas rolaram, mas eram lágrimas de vigor e determinação. O que é uma voz senão uma tecelã de histórias? Dizia. A multidão aplaudia, e naquele momento, ela viu a faísca nos olhos de seus filhos que observavam à distância, envolvidos em suas próprias emoções. E a pergunta que antes a atormentava agora ecoava em seu coração. É agora que nossa família vai se reunir novamente? Ela não sabia. Mas o mundo parecia ter girado a favor dela. Assim que desceu do palco, algo abalou os cantos da praça. Um homem de terno escuro se aproximou, seu semblante sério, olhos penetrantes. Ouvi sobre sua história, Dona Maria, e isso me trouxe até aqui. Tenho uma proposta para você. O que seria? A expectativa tomou conta do ar, e Dona Maria sentiu frio na barriga. Essa mudança poderia levar sua vida a direções que ela nunca imaginou. E a questão que agora consumia estava batendo forte em seu coração. Estaria preparada para essa nova fase? O homem de terno escuro parou em frente a Dona Maria, e a multidão parecia ter se dissipado em um silêncio quase sagrado. Ela sentiu o peso da expectativa nos olhares, como se todos segurassem a respiração, esperando por uma resposta que ainda nem tinha sido dada. O coração dela pulsava enquanto ele falava, cada palavra soando mais pesada do que a anterior. Eu sou Daniel, e trabalho com programas sociais que visam ajudar mulheres como você a transformarem suas vidas por meio de empreendimentos próprios. O seu talento é inegável e eu quero que você saiba que estou aqui para ajudar. Podemos construir algo grandioso juntos. Dona Maria ficou aturdida. O homem continuou explicando sua proposta, mas suas palavras soavam confusas, como se estivesse ouvindo alguém de muito longe. A ideia de ser apoiada, de ter uma chance, fez com que uma onda de emoções aparecesse. Ela hesitou, lembrando-se de cada dificuldade, cada lágrima derramada e os sonhos que pareciam ter se apagado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama dentro dela, uma paixão que lhe dizia que essa era a oportunidade que ela tanto esperava. Mas e se eu não conseguir? A dúvida escapuliu de seus lábios. Ela estava assustada com a perspectiva de um futuro que poderia ser brilhante, mas ao mesmo tempo muito incerto. Daniel inclinou-se levemente para a frente, seu olhar fixo no dela. Maria, todos nós temos medos. O que importa é saber que você não está sozinha nessa jornada. O que você quer fazer com suas roupas vai muito além do que venda. Você pode inspirar outras pessoas. Lembre-se de onde você começou e veja como já chegou tão longe. Essas palavras tocaram algo profundo dentro dela. A ideia de inspirar outros a partir de sua própria dor começou a reverberar. Seria possível? Seria verdade? O peso da responsabilidade de sua história começou a se transformar em uma nova esperança, e as visões de seu filho passaram a brilhar de maneira diferente. Ela queria acreditar, queria ser um farol de luz, assim como ele sempre havia. Pense bem, Dona Maria. O evento de hoje prova que seu trabalho é admirado. Não se trata apenas de vender. É sobre criar um legado, algo que sua família e o seu bairro podem se orgulhar. Esta é a chance de fazer algo grande. As palavras de Daniel eram como um eco, e a multidão aos poucos começou a se aglomerar novamente ao redor deles. Dona Maria respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. O apoio alheio parecia fortalecer sua determinação. Ela olhou para suas criações, os tecidos coloridos que vibravam com vida, e de repente a ideia de ter um futuro brilhante não parecia tão distante. O que seria de sua vida?
O que ela poderia conquistar? As possibilidades faziam seu coração disparar. Certo, Daniel. Estou disposta a ouvir mais sobre o seu plano, disse ela, tentando controlar a tremedeira na voz. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, e a multidão vibrou com a confirmação dela. A energia da feira pareceu flutuar novamente, como se um novo ciclo estivesse se iniciando. Sentiu-se invadida por um sentimento de renovação, uma vontade de mergulhar no desconhecido. Mas, mesmo entre toda essa esperança, uma interrogação persistia. E se eu falhar? Ao olhar para os rostos animados à sua volta, Dona Maria percebeu que em um mundo repleto de incertezas, o primeiro passo sempre traria consigo uma dose de coragem. Enquanto conversava com Daniel e as pessoas ao redor se animavam, ela sentiu que, talvez, o maior risco fosse nunca ter tentado. E assim, enquanto as vozes da feira se intensificavam, outra figura familiar surgiu no horizonte. Era seu irmão, também ele de terno, se aproximando com um semblante preocupado. O que ele estaria pensando? O peso que ele trouxe consigo seria um peso de apoio ou, quem sabe, de crítica. Essa nova reviravolta poderia ser mais complicada do que ela imaginou. Dona Maria sentiu uma onda de ansiedade ao ver seu irmão se aproximando. Ele sempre fora seu confidente, mas também um crítico severo. Suas expectativas pesadas poderiam ser um balde de água fria nas chamas de esperança que começavam a brotar em seu coração. O olhar dele percorria a multidão e, quando finalmente encontrou os olhos de Maria, foi como se o tempo houvesse parado. Maria, você não sabe o que está fazendo. A voz dele soou alta, cortando a animação do ambiente. A confiança que parecia florescer sob as palavras de Daniel se esvaía rapidamente. Esses projetos são muito arriscados. Você tem filhos e uma família que dependem de você. As palavras de seu irmão eram como facadas. Ela respirou fundo, tentando encontrar alguma segurança dentro de si. Eu estou tentando construir algo que possa ajudar a todos nós, respondeu com um nó na garganta, um misto de frustração e determinação. Você não precisa disso. Só mais um erro e tudo pode desmoronar. Olhe ao seu redor, Maria. Tem tanta gente aqui, e nem todo mundo quer ver você bem. A multidão começou a murmurar, os sussurros das pessoas em volta tornaram-se como ruídos abafados, um eco distante na mente de Dona Maria. Ela olhou para Daniel, que a observava com aparente compreensão, e o calor nas bochechas dela subiu. Era verdade, talvez ele estivesse certo. O medo de falhar, de desapontar seus filhos e familiares, parecia tão real quanto as roupas que ela havia feito com tanto carinho. Você não faz ideia do que é olhar para suas criações e sentir que isso pode mudar vidas, até mesmo a minha, Dona Maria retrucou, agora com uma determinação crescente. Essa energia era como um sopro de novo ar, sendo capaz de acender um fogo que não se apagou, mas apenas parecia adormecido por muito tempo. No fundo, eu sei que você tem medo, mas e se você falhar mesmo assim? Isso pode levar você à ruína. Ele a advertiu, a preocupação profundamente cravada em suas feições. A dúvida começou a se esgueirar novamente, enquanto os rostos da multidão ao redor a olhavam, alguns com apoio, outros com frieza. Mas havia algo diferente no olhar de Daniel. Era um brilho que reforçava sua crença. Foi então que ela tomou uma decisão. E se eu tiver sucesso? E se eu realmente conseguir ajudar outras mães e mulheres da nossa comunidade a acreditarem nelas mesmas? As palavras saíram com um peso que a surpreendeu. O mundo parecia fazer um pequeno sussurro de encorajamento, como se a vida respirasse a esperança que brotava dentro dela. Maria, seu irmão, por um breve momento, ficou sem palavras. Olha, eu vou tentar. Posso não ter certeza do que está por vir, mas posso fazer algo, certo? Posso criar um legado. O eco de suas palavras dançava ao redor, e as pessoas ao seu redor começaram a aplaudir, uma onda de apoio que não se esperava. Enquanto Dona Maria se sentia levitando entre as promessas de um futuro novo, uma nova presença surgiu na multidão. Era uma mulher desconhecida, com um olhar intenso que encadeava alguma verdade profunda, como uma sabedoria ancestral. O que ela queria? O que aquela mulher teria a dizer? A sensação de que algo maior estava prestes a se revelar a deixou intrigada, e ao mesmo tempo, ansiosa. Maria, vem aqui, a mulher chamou, e naquele momento, a vida puxou para uma nova corrente de possibilidades. O peso da dúvida poderia ser substituído por uma conversa que poderia mudar tudo. Assim, com o coração acelerando e a mente cheia de perguntas, Dona Maria se dirigiu à época que poderia levar o seu destino a um novo rumo. O que mais a aguardava? A mulher desconhecida aguardava com uma expressão que era tanto enigmática quanto acolhedora.
O olhar dela era como um farol em meio à tempestade que se formava na mente de Dona Maria. Ela se aproximou, e o murmúrio da multidão foi substituído por um silêncio quase reverente. Era como se a energia ao redor tivesse mudado, como se a promessa de algo novo estivesse flutuando no ar. Você sente que é hora de mudar, Maria? A voz da mulher era suave, mas firme, penetrando a confusão que dominava os pensamentos de Dona Maria. Sim, mas, e se tudo der errado? Ela hesitou, o medo ainda se aninhando em seu peito. O olhar da mulher a atravessava, como se fosse capaz de enxergar cada fraqueza e insegurança. E se der certo? A mulher replicou com um sorriso tranquilo, como se já tivesse visto essa luta interna antes. Mais importante do que o medo do fracasso é a chama da esperança que você está prestes a acender. Dona Maria sentiu um frio na barriga. O que a mulher dizia parecia não apenas motivacional, mas relevante e verdadeiro. Era como se palavras antigas e sábias estivessem sendo reavivadas dentro dela, como um eco de coragem que nunca desapareceu completamente. Eu só quero fazer a diferença. Acreditar que posso ajudar outras mulheres, assim como eu, disse Maria, quase em um sussurro, enquanto seus olhos se umedeciam. Era a primeira vez que poderia expor seu verdadeiro desejo, sem se importar com críticas ou expectativas alheias. A mulher avançou alguns passos, como se tivesse sentido a vulnerabilidade de Dona Maria. Então deixe o medo para trás e permita que a sua história se desdobre. Você não está sozinha. Existe uma rede de mulheres esperando por você. Todas elas apoiando umas às outras, como um grande abraço. Maria fechou os olhos por um instante, permitindo que aquelas palavras penetrassem em sua mente. Era verdade, havia outras mulheres na comunidade que sentiam o mesmo, que lutavam suas próprias batalhas em silêncio. O peso em seus ombros parecia um pouco mais leve agora, como se alguém houvesse retirado um fardo invisível. Enquanto olhava para a mulher, seu coração pulsava com uma nova energia. O medo foi se dissipando, dando espaço para um impulso inusitado de coragem. Algo dentro dela dizia que essa oportunidade era uma pequena porta aberta para um mundo maior. Você é mais forte do que imagina, a mulher acrescentou, quebrando o silêncio tenso que se instalou. Agora, abra essa porta e deixe a luz entrar. Maria respirou fundo, o ambiente à sua volta começou a girar lentamente, como se o tempo houvesse se distorcido. A multidão ao seu redor, agora em um segundo plano, se tornava irrelevante. O foco estava na nova possibilidade que se abria diante dela. Eu espero que você esteja certa, disse Dona Maria, ainda hesitante mas agora disposta a seguir em frente. O que ela não sabia era que decisões tomadas em momentos de vulnerabilidade podem ser as mais poderosas. A mulher sorriu, um gesto que parecia conter segredos de gerações. Antes que Dona Maria pudesse perguntar mais, a mulher fez um gesto de despedida e começou a se afastar, a multidão a engolindo de volta em seu cotidiano. Maria ficou parada, o coração acelerando, o olhar fixo no chão, onde a poeira se levantava com cada passo dessa mulher enigmática. O que significava a conversa que acabará de ter? Seria o começo de algo grandioso ou mais uma ilusão? Dona Maria hesitou por um momento, a multidão a invadindo com suas vozes, mas algo dentro dela começava a se mover. Agora, mais do que nunca, sentia que precisava agir. Mas uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem era aquela mulher e o que mais ela sabia que poderia mudar sua vida? Assim, Dona Maria decidiu que precisava encontrar respostas. E com uma nova determinação pulsando em suas veias, ela olhou para sua trajetória à frente, sem saber que aventuras e revelações a aguardavam. Dona Maria deu um passo para a frente, os sentimentos conflitantes em seu coração pulsando como um tambor. A multidão, antes opressiva, agora parecia cheia de rostos familiares que a observavam com curiosidade. Mas a nova chama de esperança aquecia. Uma ideia viva começou a tomar forma em sua mente. Talvez fosse hora de se conectar com aquelas mulheres que a rodeavam. Ela se virou, decidida. O pequeno centro comunitário, onde as mulheres frequentemente se encontravam, era o primeiro passo. Maria sempre hesitara em ir, achando que os problemas delas eram enormes, intransponíveis. Mas agora, até mesmo os desafios pareciam um pouco mais leves. Ao chegar, a sala estava repleta de mulheres de olhares cansados e sorrisos tímidos. Ao invés de sombra e desânimo, havia uma energia palpável de empatia e suporte. Ao ter um vislumbre daquela realidade calorosa, seu nervosismo começou a se dissolver. Oi, eu sou a Dona Maria, começou, sua voz um pouco trêmula. Sempre ouvi vocês falarem e, bem, eu quero ser parte disso. Quero ajudar. O silêncio que se seguiu foi preenchido com sorrisos crescentes e algumas palmas tímidas. Dona Maria sentiu o calor da conexão, fazendo seu coração pulsar mais forte.
Você realmente quer ajudar? Uma mulher chamada Rosa perguntou, com um olhar penetrante. Outro murmúrio na sala fez Maria lembrar que estar em um lugar de vulnerabilidade pode ser um teste de força. Mas ela sorriu e respondeu com sinceridade. Sim, sinto que temos poder juntas. E eu quero fazer parte dessa mudança, mesmo que seja pequena. Inspirada e um tanto ao mesmo tempo assustada, Maria partiu para ouvir as histórias de suas novas companheiras. Cada relato era um eco de dor, mas também de resiliência. Uma contava sobre perder o emprego e a luta para reerguer-se. Outra compartilhava sobre os desafios diários de criar filhos sozinha. As lágrimas escorriam, mas a força feminina se tornava um bálsamo que se espalhava pela sala. Enquanto compartilhava sua própria história, Dona Maria sentiu algo incrível. A partilha da dor a tornava mais forte. Ao expor suas fraquezas, encontrava força nas histórias das outras. Era como se cada mulher ali estivesse segurando uma vela, juntas criando uma luz ofuscante que iluminava o caminho. Eu quero que façamos algo juntas. Um projeto, talvez. Algo que nos una e ajude outras mulheres que estão lutando, disse ela, a voz ecoando de confiança. As mulheres começaram a se unir, seus rostos agora iluminados. A chama da transformação estava acesa. Depois de horas conversando, as ideias floresceram. Cada uma comprometendo-se a contribuir com habilidades e experiências. Quando se prepararam para ir embora, uma mulher se aproximou de Maria, seus olhos brilhando. Você é a chave que nós estávamos esperando. Nunca tinha visto a sala vibrar assim antes. Dona Maria sentiu como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar. E enquanto seus olhos se prendiam no horizonte lá fora, ela sabia que essa jornada mal havia começado. Uma nova vida de união e luta estava prestes a desabrochar. Mas no fundo de seu coração, uma dúvida ainda persistia. O que mais ela descobriria sobre si mesma nesse caminho? E com essa reflexão, sentiu uma pontada de ansiedade misturada à esperança, como se todos os desafios ainda estivessem à sua frente, prontos para serem enfrentados. Mas o que ela não sabia era que os maiores testes e as maiores revelações ainda estavam por vir. Dona Maria não conseguiu dormir naquela noite. A animação do centro comunitário ainda ecoava em sua mente, como uma canção que se recusa a sair. O entusiasmo das mulheres, a troca de histórias e a sensação de pertencimento a algo maior a mantinham acordada. As horas passavam, mas o físico de Dona Maria se sentia leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Na manhã seguinte, seu despertador tocou e ela se levantou decidida. Era preciso agir. Assim que tomou seu café, pegou uma caneta e um caderno velho que guardava há anos. A ideia do projeto martelava em sua cabeça. Se as mulheres estavam dispostas a se unir, por que não formalizar o grupo? Igual um artista em frente a uma tela em branco, Dona Maria começou a rabiscar ideias. Grupo de apoio feminino, mãos que ajudam, caminho das flores. Cada nome a fazia sentir esperança. Isso poderia ser grande. Ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança se instalava. E se ninguém mais quisesse se envolver? E se as dificuldades do dia a dia as derrotassem? Ela decidiu que suas próximas ações deveriam ser firmes. Preparou um pequeno panfleto que explicava a ideia e convidava todas as mulheres do centro para uma nova reunião. Seu coração acelerou quando ela saiu, com os papéis dobrados em sua bolsa. Enquanto caminhava, sentiu a cidade pulsando ao seu redor, crianças brincando, vendedores gritando ofertas, a aromaticidade do pão fresco que saía das padarias. No cruzamento, se deparou com Rosa, a mulher que havia questionado sua vontade de ajudar. Oi, Dona Maria. Rosa sorriu. Ouvi dizer que você teve uma ideia, é verdade? Oi, Rosa. Sim, estou organizando um encontro. Quero que todas as mulheres do grupo compartilhem seus talentos e se ajudem. Você gostaria de ajudar? Rosa olhou para ela com admiração. Claro! Vamos fazer isso acontecer. Podemos usar a cozinha do centro para uma feijoada beneficente. O que acha? A energia de Rosa era contagiante, e Dona Maria sorriu de orelha a orelha. Juntas, começaram enquanto imaginavam como cada mulher poderia participar. O entusiasmo se espalhou rapidamente entre elas. Logo, outras mulheres começaram a se juntar. A sala do centro comunitário começou a se transformar novamente em um espaço vivo, repleto de risadas e ideias. Nos dias seguintes, o grupo se reuniu com frequência. Cada encontro era um novo impulso que as levava adiante. A primeira feijoada foi marcada, e a expectativa crescia. Mas à medida que os preparativos avançavam, Dona Maria percebeu que havia um lado sombrio na situação. Descobriria que não eram apenas desafios diários que essas mulheres enfrentavam.
Algumas traziam feridas profundas, traumas ocultos e histórias de abandono, desprezo e violência. Certa noite, enquanto conversavam em círculos, uma mulher mais nova, Ju, começou a falar com a voz trêmula. Suas lágrimas se misturavam àquelas de suas companheiras. Eu mal consigo sonhar, meu futuro parece uma sombra, ela confessou. Ouvindo a dor de Ju, Dona Maria sentiu aperto no coração, mas, ao mesmo tempo, uma grande determinação. Elas não poderiam deixar que esse sofrimento as definisse. Nós vamos ajudar umas às outras, assim como já estamos começando a fazer. Ela falou com força. A noite continuou repleta de desabafos, e Dona Maria percebeu que, para a transformação realmente acontecer, elas precisavam olhar nos olhos umas das outras e encontrar coragem. Naquela pausa de reflexão, um pensamento cortante atravessou sua mente. E se as próximas revelações sobre elas mesmas não fossem apenas sobre força, mas também sobre aceitar seus medos mais profundos? A emoção e a confusão dessas mulheres estavam prestes a se tornar um ponto de virada. Dona Maria olhou ao redor da sala, e os sorrisos agora pareciam mais cautelosos. Uma pergunta assombrou sua mente. Estaria realmente preparada para enfrentar as verdades que poderiam emergir ao longo dessa jornada? Agora, ela sabia que o caminho à frente prometia mais do que esperava. Desafios emocionais aguardavam, e Dona Maria sentia no ar que a próxima reunião poderia trazer mudanças inesperadas. Ela apenas não sabia quais seriam. Naquela semana que se seguiu, a expectativa em torno da feijoada crescia em cada coração presente no centro. O aroma do feijão cozinhando, misturado ao tempero do amor, permeava o ar, mas havia também um misto de apreensão. Para cada mulher, ali, existiam desafios que não se limitavam à tarefa da cozinha. A união que Dona Maria havia sonhado começava a ser testada. Na cadeira do fundo, Ju observava tudo. Seus olhos brilhavam com esperança, mas o peso das inseguranças ainda a acompanhava. Dona Maria viu ali, e a vontade de protegê-la fez-se aproximar. Ju, como você está se sentindo hoje? Perguntou, com um sorriso que procurava transmitir segurança. A jovem inclinou a cabeça e suspirou. É difícil, Dona Maria. Eu sinto que estou tentando, mas às vezes parece que algo dentro de mim não permite que eu avance. A sinceridade cortou o ar entre elas como uma faca. Às vezes, precisamos enfrentar isso de frente, e estar juntas pode fazer toda a diferença, Dona Maria respondeu, buscando palavras que pudessem confortá-la. Ju assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de dúvidas. Enquanto isso, Rosa e as demais mulheres preparavam a decoração para o evento. Conversas alegres e risadas podiam ser ouvidas, mas havia um fio comparativo nas falas de algumas, que, discretamente, comentavam sobre suas próprias batalhas. Viemos aqui para falar do que nos une, mas quem vai me ouvir quando eu falar do meu marido? Uma delas confidenciou. Os sorrisos começaram a se dissipar lentamente, e aos poucos, Dona Maria entendeu que precisavam de um espaço seguro para desabafar. No dia da feijoada, após a comida já estar servida, ela tomou coragem e disse: Meninas, sinto que estamos construindo algo incrível juntas, mas nós precisamos nos abrir. O que nos trouxe até aqui foram nossas histórias, e precisamos compartilhar essas dores para nos fortalecer. O murmúrio tomou conta da sala. Alguém quebrou o gelo, e outra mulher seguiu, contando sobre um desafio de saúde de sua filha, enquanto uma terceira falou sobre a solidão que carregava. As línguas, inicialmente pesadas, fluíam, e as lágrimas começaram a ser compartilhadas junto com os pratos. Dona Maria observava cada mudança. A vulnerabilidade, que à primeira vista parecia assustadora, estava começando a se transformar em força coletiva. O espaço que antes parecia ameaçador se tornava agora um abrigo. Mas quando Ju se levantou novamente, os olhos fixos na chefe da mesa, o silêncio se fez presente. Eu não sei se conseguiria continuar, a jovem começou, a voz embargada. Nunca pensei que tivesse um lugar aqui onde eu me sinto tão perdida e assustada. O que deveria ser um frágil desabafo virou um clamor coletivo. Dona Maria sentiu seu coração apertar. Impulsivamente, segurou a mão de Ju, unindo-se a ela. Você não está sozinha. Todas temos medo, mas é isso que nos faz humanas, disse com sinceridade. Vamos começar a contar essas historias, a exemplo do que estamos fazendo aqui, e, juntas, buscaremos a força para superá-las. O sentimento de acolhimento encheu o ambiente. Ali, na feijoada, uma nova força estava começando a brotar. As mulheres começaram a rir entre lágrimas, e a conversa flutou de dor para força, de fragilidade para união. Porém, Dona Maria ainda sentia uma inquietação. As verdades mais profundas pareciam estar apenas no início de suas revelações. Ela percebeu que, para continuar esse trabalho, não bastaria apenas apoio, mas também um profundo entendimento da dor que cada uma carregava.
Com esse pensamento em mente, Dona Maria se pegou pensando: o que mais estava à espera para ser descoberto entre cada uma delas? E se as histórias de dor se transformassem em novos desafios que nem mesmo ela poderia prever? Enquanto as risadas ecoavam e as mãos se entrelaçavam, ela sabia que o que estava por vir era uma jornada que exigiria uma força maior e sua mente estava repleta de perguntas. O que elas realmente precisavam enfrentar juntas? Onde essa nova cumplicidade as levaria? A feijoada prosseguia em meio à agitação da sala. As risadas agora eram firmes, mas ainda havia ecos de fragilidades que buscavam espaço. Ju, ainda segurando a mão de Dona Maria, sentia o calor do apoio que a envolvia, mas ao mesmo tempo uma nova ansiedade apertava o peito. Seria possível que, após aquele momento de união, as histórias mais pesadas ainda viessem à tona? Dona Maria olhou em volta. Cada mulher ali era um universo de experiências, e ao mesmo tempo, um espelho refletindo temores e esperanças. Rosa, sentada próxima, falava sobre seu desejo de se reinventar após um longo casamento que a deixará marcada. As frases eram entrecortadas por soluços, mas cada uma delas ressoava como um grito de liberdade. É como se eu estivesse sempre em segundo plano, sabe? Rosa confessou, a voz trêmula. Eu queria ser eu mesma de novo. O grupo a escutou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ju sentiu uma conexão se formando. Ela mesma havia estado em lugar parecido, se sentindo invisível e despreparada para lidar com o próprio medo. Às vezes, pensar em quem somos realmente é o primeiro passo, Ju conseguiu dizer. Suas palavras, embora hesitantes, carregavam um peso de sabedoria que surpreendeu a todas. Foi só agora que percebi que dividir minhas inseguranças com vocês me faz sentir mais viva. A sala pareceu reter a respiração. Um novo olhar de reconhecimento trocou entre as mulheres. Todo aquele tempo, haviam se sentido tão solitárias em suas lutas internas. Agora, começavam a perceber que a força de tantas histórias compartilhadas poderia ser um grande remédio. A conversa fluiu espontaneamente, com cada uma revelando partes de si que permaneciam guardadas há tanto tempo. Até mesmo as risadas se tornaram mais autênticas, como se cada sorriso fosse um passo mais próximo da liberdade emocional. Entre o vai e vem de histórias, Ju sentiu os braços de sua avó envolvendo-a num abraço acolhedor. Esperança estava brotando ali, em meio ao tumulto. Mas as emoções se intensificaram quando uma mulher mais velha, que permanecia calada até aquele momento, levantou-se. Seu olhar era profundo e cheio de desespero. Minhas filhas, elas acham que sou uma fracassada, disse, com a voz embargada. Eu só queria que vissem o quanto eu lutei, mas a vida se tornou tão pesada. Um murmúrio de empatia percorreu o grupo. A dor dela reverberava nas experiências individuais de cada uma. Ju agora entendia que aquelas partilhas não eram apenas sobre superação, mas sobre resgatar a dignidade e o amor próprio que cada uma havia perdido em algum ponto da jornada. Você não é um fracasso, Ju se ouviu dizer, com uma sinceridade que ela mesma estava se impressionando. Vocês são mães, irmãs, mulheres. Cada um desses papéis carrega uma luta fortíssima. E é nas nossas histórias que encontramos a força para continuar. O ambiente estava carregado de emoção, enquanto as lágrimas transformavam-se em sorrisos de encorajamento. A transformação que Dona Maria havia sonhado começava a se desenhar, mas havia uma certeza dolorosa: aquelas histórias não poderiam parar ali. Como cada batalha enfrentada, havia uma nova que se desenhava frente. No fundo da mente de Dona Maria, uma pergunta pulsava: o que aconteceria com essa união quando os desafios se tornassem palpáveis e mais intensos? E, mais importante, como elas lidariam com a verdade incômoda de que, na busca pela união, algumas histórias poderiam chocar, enquanto outras precisariam ser enfrentadas com coragem. Enquanto a feijoada continuava, as mulheres se preparavam não apenas para o prato principal, mas para a revelação de que a verdadeira luta estava apenas começando. As histórias eram muitas, mas qual delas seria capaz de unir forças mais do que as outras? O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de alaranjado e rosa, quando Dona Maria olhou ao redor do centro comunitário, agora cheio de vida e risadas. A feijoada havia sido um sucesso, não apenas pela comida, mas pela força que aquelas mulheres estavam cultivando juntas. A sala estava repleta de carinho e compreensão, mas também de um profundo desejo de mudança. Após a refeição e as conversas tocantes, Maria decidiu que era hora de passar para a próxima fase. Vamos criar algo que dure. Um grupo que realmente faça diferença, ela disse, sua voz firme e clara. Olhos brilhantes se voltaram para ela, e sentiu o fervor do apoio que crescia à sua volta. Vamos ser um movimento, não apenas um grupo, sugeriu Rosa, sua energia elétrica levantando os ânimos. Um espaço de acolhimento, onde cada uma pode ser ouvida e se sentir valorizada.
As mulheres começaram a murmurar em concordância, cada nova ideia sendo um tijolo na construção do que queriam ser. Maria pulou na conversa, sacudindo a ansiedade que se ajustava em seu peito. Podemos usar nossas histórias para alcançar outras que ainda não encontraram suas vozes. Vamos fazer eventos, oferecer apoio e mostrar à comunidade que somos mais fortes juntas. Foi então que Ju levantou a mão com um brilho no olhar. E se fizermos uma apresentação, algo que conte nossas histórias? Cada uma poderia compartilhar um pouco do que passou. A ideia reverberou no ar como um eco rico e transformador. E assim nasceu As Vozes de Maria, um projeto para que cada mulher pudesse expor sua dor, suas conquistas e suas esperanças. A ideia simples se logo tornou um símbolo de resistência. Elas se reuniriam semanalmente, não apenas para contar suas histórias, mas para se ajudarem a entrar na próxima fase de suas vidas. Nos dias que se seguiram, a devoção e o foco no projeto fervilharam. Elas trabalhavam lado a lado, cultivando laços que antes eram invisíveis. O grupo se tornava um refúgio, onde poderiam riscar os medos com risadas e imprimir força na fragilidade que uma vez sentiram. Com o tempo, o projeto começou a atrair a atenção da comunidade. Cartazes coloridos anunciavam as apresentações, e cada história compartilhada apenas aumentava o desejo de participação. Dona Maria estava radiante. Sua mente, antes abarrotada de inseguranças, agora transbordava de certeza. O que começou como um espaço para curar suas próprias feridas, agora se tornará uma plataforma de transformação. No coração dela, seu filho, que sempre acreditou em sua força, estava presente em cada discurso e em cada sorriso que ela dividia com outras mulheres. O grande dia da apresentação chegou. O local estava cheio de pessoas da comunidade que vinham assistir às histórias que tantas vezes haviam sido escondidas. Entre elas, Dona Maria e suas companheiras se preparavam, nervosas, mas com adrenalina fluindo em suas veias. Uma a uma, elas subiram ao palco. Ju foi a primeira a falar. Com a voz trêmula, mas cheia de emoção, ela compartilhou sua jornada de dor e superação, assim como suas inseguranças. As lágrimas eram inevitáveis, mas junto delas, um calor de compreensão emanava da plateia, trazendo um senso de união ainda mais forte. Quando chegou a vez de Dona Maria, ela sentiu o peso dos olhares. Mas não era mais o peso do medo, mas o calor do amor que a cercava. Ela respirou fundo e começou a contar sua história, a perda de seu filho, como superou a dor para criar um novo propósito. As palavras fluíam como água, enchendo o espaço com cada memória, cada momento de superação. Só somos verdadeiramente livres quando nossas vozes se elevam, ela concluiu. As palmas explodiram, e em um momento, Dona Maria soube que a proteção de seu filho estava ali, invisível, mas palpável em cada aplauso. Ela olhou em volta e viu suas companheiras sorrindo, enxergando que a jornada as havia transformado em verdadeiras artesãs de suas próprias histórias. Após a apresentação, o calor e a emoção no ar foram misturados com o desejo coletivo de continuar crescendo. Elas não iriam parar por ali. Não só por elas, mas pelo futuro de outras mulheres que ainda se sentiam sozinhas, presas em suas histórias de dor. Enquanto as luzes se apagavam e a plateia se dispersava, Dona Maria sentiu a união ali, palpável. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas estava pronta. Não apenas por ela, mas por todas que necessitavam de uma nova esperança. O maior aprendizado da jornada foi que, juntas, elas poderiam não apenas mudar suas próprias histórias, mas também reescrever o futuro de muitas outras. E assim, enquanto se despedia da noite, algo dentro dela já estava pulsando por novas histórias a serem contadas, novas mulheres a se unirem a elas. A história de Dona Maria estava longe de terminar. Aqui era apenas o começo de um legado novo, vibrante e cheio de vida, um legado onde cada mulher poderia ser protagonista. E você? O que está esperando para se juntar a essa corrente transformadora? Isso é só o começo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre essa transformação. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Não espere nem mais um segundo para fazer parte desta mudança. O seu apoio é fundamental.